Olá, turmas, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o nosso assunto de hoje. Temos aí a aula de número 53 e o objeto de conhecimento é elementos notacionais da escrita, morfossintaxe, e o detalhamento é conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas e pontuação. Então, esse é o assunto que nós iremos estudar na nossa aula de hoje. Seguimos para a nossa aula. Em primeiro momento, nós iremos estudar hoje sobre a concordância verbal. Então, nós temos aí a regra geral da concordância verbal, é que o sujeito sempre vai concordar em número e gênero com o verbo, né? O verbo vai concordar com o sujeito e o número. Então, essas duas palavras, elas sempre têm que estar de acordo dentro da regra geral. Então, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular, né? Se o sujeito estiver no plural, o verbo também tem que estar. Então, como vocês estão vendo, os exemplos, os primeiros exemplos, eu tenho eu sou feliz. Então, observem que o sujeito é o eu e sou é o verbo. Logo, o eu está no singular, é a primeira pessoa do singular, logo o verbo também tem que ficar no singular. Agora, eu coloco no plural, ó, nós somos felizes. Nós, primeira pessoa do plural, o verbo vai acompanhar a flexão do sujeito. Então, fica no plural, nós somos. Mariana já tomou banho. Mariana é o sujeito da oração. Ela está no singular, logo o verbo também tem que estar no singular. Tomou. Mariana e Alice já tomaram banho. Então, observe que agora eu tenho o quê? Um sujeito composto. Eu tenho mais de um núcleo. Mariana é o primeiro núcleo, Alice é o segundo núcleo. Então, nós temos dois núcleos aí do sujeito. O verbo terá que concordar, né, com esse sujeito composto. Então, como é dois, logo o verbo vai para o plural. Tomaram. Perceberam? Então, o verbo ele foi flexionando, né, conforme a concordância com o sujeito, conforme a mudança que ocorre no sujeito. Então, isso que eu acabei de explicar para vocês é a regra geral da concordância verbal. Porém, nós temos outros casos, né, que podem ser modificados. Mas, no início, essa é a regra geral, tá? E aí nós temos o quê? A concordância com o sujeito simples, que eu mostrei para vocês. Vamos ver outros exemplos. O sujeito simples, quando apresenta apenas um núcleo, ou seja, tem apenas um sujeito. E é esse o núcleo do verbo que deverá concordar em número e pessoa. Quando eu digo número, número é singular ou plural. E pessoa é as pessoas do discurso, né? Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa está no singular, né? Aí, no plural, nós, vós, eles ou elas, se estiver, né, no plural, o sujeito deverá concordar com ele também. Mas como nós estamos tratando do sujeito simples, então tem só um núcleo. Então, vamos conhecer como é que ficam os exemplos, né, do sujeito simples, da concordância com o sujeito simples. Temos aí, olha, a criança gosta de jogar videogame. Então, observe que aí eu tenho a criança, é o sujeito da oração. Eu tenho somente um núcleo, como vocês podem observar na palavra criança, né? Então, a criança gosta. Observe aí, né? Eu tenho só um núcleo aqui, tá? E aí o verbo, ó, tem que concordar com ele, né? O núcleo do sujeito, ok? Agora nós estamos com o sujeito no plural. Observe, ó, as crianças gostam. O verbo tem que concordar com o sujeito, porque ele está no plural. Logo, a concordância tem que ficar desta forma. Eu vi o incêndio. Eu, sujeito, né? Temos apenas o núcleo. E aí, eu tenho o verbo ver, né?
Então, observe que aí ele vai ter que fazer a concordância aqui, ó. E agora nós temos o nós. Nós, primeira pessoa do plural, né? Logo, ele está no plural, o verbo deverá ir para o plural também. Perceberam? Muito bem. Então, mostro para vocês quando o sujeito está no singular e quando ele está no plural. O verbo vai mudar. É o mesmo verbo, vejam. É o mesmo verbo, só que na primeira pessoa ele é de uma forma e quando está no plural ele é de outra forma. Ele vai flexionando, ele vai mudando, né, a terminação dele. Perceberam? Aí o sujeito composto, quando ele apresenta mais de um núcleo, né? Então nós podemos ter 2 núcleos, podemos ter 3 núcleos, depende da construção da oração. Né? Depende se eu quero colocar 2 sujeitos, então eu vou ter mais de um núcleo. E aí, o verbo deverá concordar em número e pessoa. Né? Se tiver no singular, fica no singular. Se tiver no plural, ele vai acompanhar também a mudança. Tá certo? Então, vamos ver agora os exemplos. Ó. Paulo e Helena estão namorando. Então, observe que Paulo é um núcleo. E Helena, temos mais um núcleo. Perceberam? Então, logo, o verbo vai ter que acompanhar. Ó. Aqui, ó, estão. Perceberam? Então, o verbo flexiona, ele muda justamente para acompanhar, né, a mudança que aconteceu aí no verbo, no sujeito. Por quê? Porque nós temos 2 sujeitos. Ela e ele e ela são melhores amigos há anos. Mais uma vez, ó, vai concordar com os 2 sujeitos. Então, o verbo vai ter que acompanhar, vai ficar no plural, tá? Os cadernos e as folhas ficaram em cima da mesa. Cadernos, folhas, né? Os núcleos aqui do sujeito. Nós temos 2 sujeitos. Então, quando nós temos 2 sujeitos, a gente chama de sujeito composto. Ficaram. Observe aqui o verbo. Ficaram está no plural. Né? Eles ficaram, se a gente for fazer a substituição desse sujeito composto, né? Eles ficaram em cima da mesa. Perceberam? Minha prima e meu primo foram de lua de mel para o México. Minha prima, meu primo, tá aqui o núcleo de cada um do sujeito e o verbo foram. Está flexionado aqui, né? Na terceira pessoa do plural. Eles foram. Perceberam? Então, o verbo ele vai ter que fazer esse acompanhamento aí do sujeito. Então, aqui nós estamos falando de quem? Sujeito composto. O que é o sujeito composto? Quando há 2 núcleos, né, do sujeito. Há 2 núcleos do sujeito. Ou seja, eu tenho mais de um sujeito. Então, o verbo ele deverá acompanhar essa mudança, tá? Quando ele é o sujeito simples, ele só tem um núcleo. Então, o sujeito, ele deve acompanhar o que acontece também no sujeito, né? Porque se o sujeito estiver no plural, o verbo também deverá ir para o plural, tá certo? Então, seguindo, nós vamos ver agora um texto. Vamos ver um texto. Vocês vão observar aí, ó, mãe com medo de lagartixa. Né? Tem pessoas que têm medo, né, das lagartixas, de barata, né, desses bichinhos, né, que sempre tem lá pela nossa casa, né? Então, a mãe ela tem muito medo desse bichinho. Se na área de um cavalo coubesse direito, a meninada ia jogar, ia logo dar jeito, e ela na certa ia achar o perfeito. Observe que aqui eu tenho uma locução verbal, né? E aí tá no singular. Aqui o sujeito ela, né? Ele vai acompanhar aqui, ó, o sujeito, que no caso ela está na primeira pessoa do singular. Então, eu tenho só o núcleo. Logo, o verbo deve acompanhar essa mudança, certo? Aí, aqui, nem queria saber. Disfarçava e ia se esconder. Então, observe que aqui, ela tinha medo de minhoca, perereca, sapo, camaleão. Então, observe que ela tinha medo de todos esses bichinhos. E aí, o que acontece aqui? Nem queria saber. No caso, está falando da mãe, né? Disfarçava e ia logo embora. Então, aqui o sujeito é ele.
Ela, aliás, né? Tá falando da mãe, é ela. Então, o sujeito está oculto, mas através, olha, da desinência do verbo aqui, ó, eu consigo identificar quem é o sujeito, né? Que é ela, que no caso é a mãe. Tá se falando da mãe aqui nesse texto, tá? Então, notem que o verbo está no singular. Por quê? Porque ele tem que concordar com o sujeito, né? Mesmo que ele esteja oculto, mas pela leitura do texto, pela desinência do verbo, a gente vai saber que ele está na primeira pessoa do singular, certo? Seguindo agora, nós temos o texto, né? Os filhos explicavam: mamãe, que é que tem? Um bicho tão bonzinho, não faz nada, olha aí. Então, observe, né, que os filhos estão falando com a mãe, né, para ela não ter medo dos bichinhos, né? Não faz nada, olha aí, ou seja, inofensivos, né? Mas por algum trauma, alguma coisa, alguma sensibilidade que ela tinha, né, ela não gostava de ficar perto desses bichos. Muito bem. Então, aqui ele está falando quem? Dos bichinhos, né? Do bicho, ó. Um bicho tão bonzinho, não faz nada, olha aí. Então, o bicho aqui é o sujeito. De quem está se falando aqui, ó, é o sujeito da oração. Logo, o verbo faz e olha deve ficar no singular. Vocês estão percebendo? Então, a concordância tem que ser feita com o sujeito, né, dentro da oração. Então, aqui nós temos uma oração. Ó, quando ele diz um bichinho tão bonzinho, aqui o verbo aqui, ó, tá fazendo aqui ele tá falando do bichinho, né? Que ele é tão bonzinho, então não faz mal a ninguém. E aí, ela olhava, mas não gostava. Ela, mais uma vez, olha, o verbo no singular, o ela é o sujeito da oração, mas ela não gostava. Continua sendo o mesmo sujeito aqui, tá? Que está se falando da mãe, ela não gostava. Então, temos o verbo também para concordar com o sujeito no singular. E aí continua a história, né? E aqueles lagartinhos nas pedras do sol, um bichinho à toa, mãe, deixe de ser boba. Mas aí ela era boba. Ela, sujeito, observe aí a concordância, né? Tem que estar no singular. Tão boba que no caminho da praia, pelo meio do matinho, ia pisando forte, falando alto, fazendo barulho, só para assustar os lagartinhos. Então, aqui no texto está falando de quem? Da mãe, né? É ela que vai andando lá no meio do matinho. Então, observe aqui que é ela, é a mãe. Então, está no sujeito, está no singular, certo? Então, os verbos, ó, todos têm que ficar no singular. Se bem que aqui o verbo, ele está no gerúndio, né? Que está dando uma ideia de ação contínua, como vocês estão observando, né? O verbo pisando, falando e fazendo. Está no gerúndio. E aí o verbo ia, né, vai concordar com ela aqui, ó, que é o sujeito da oração. Saíam correndo, morrendo de medo de uma mulher tão grande. Aqui o verbo assustar está no infinitivo, né? Então ele não, no caso aqui ele não flexiona, porque ele está no infinitivo. E aí ele diz que saíam correndo. Quem é que saía correndo? Os lagartinhos. Então, como está no plural, observe aqui, né? Está no plural, os lagartinhos. Então, o verbo deve ficar no plural também. Por quê? Porque ele está concordando com o sujeito aqui. O sujeito, os lagartinhos. Ok? Mas o medo era maior o que a mãe tinha de lagartixa. Então, aqui, mais uma vez, está falando de quem? Aqui o medo, né? O medo é o sujeito da oração. O medo era maior e o que a mãe tinha de lagartixa. Observaram, então, que é a mãe, né? Aqui. Concordância é aqui. A mãe tinha. Certo? Então, medo concorda com era, que no caso aqui é o sujeito da oração, e aqui embaixo é a mãe, que é o sujeito, concorda com o verbo ter, tá? Que no caso aqui está flexionado no tempo passado, tá? Muito bem, então vocês perceberam nesse texto, né? Conforme vai aparecendo o sujeito da oração, o verbo vai acompanhando a flexão, né?
conforme a mudança que ocorre no sujeito. Então, se o sujeito está no singular, o verbo também tem que estar no singular. Se o sujeito for composto ou ele estiver no plural, o verbo também deverá acompanhar essa mudança, tá bom? Então, o primeiro passo aí de uma boa concordância é o quê? É encontrar o sujeito de cada verbo. Por quê? Porque na regra geral da concordância verbal, o verbo deverá concordar com o sujeito. Então, o sujeito é a classe de palavra mais importante aí para que o verbo faça a concordância com ele, tá certo? Então, nós vamos continuar a nossa aula falando ainda agora dos casos mais especiais. Vamos lá. Temos aí, olha, um dia, outro texto, né? Um dia resolveram pregar uma peça nela. Então, observe que aqui, no caso, mais uma vez, nós vamos observar que o sujeito aqui está oculto, aliás. Eles resolveram, né? Observe aí, está no plural, o sujeito da oração está no plural, então o verbo deve acompanhar essa mudança. Brinquedos gozados, baratas e aranhas de plástico, lagartixa de mentirinha. Compraram 2 e levaram para casa. Então, observe aqui o verbo compraram pela desinência verbal, né? A gente vai descobrir que continua sendo o sujeito no plural. Então, se está no plural, o verbo deve acompanhar. Compraram, levaram, puseram. Todos é o mesmo sujeito, né? O mesmo sujeito, né, está falando nessa parte todinha do texto, né? Aqui tudinho, olha, é o mesmo sujeito que está praticando a ação aí. Quando ela chegou do trabalho e foi mudar a roupa, foi um susto, quer dizer, primeiro foi um. Vamos ver aí, ó. Ai, me ajudem, Antônio, Luísa, João. Depois foram 2 sustos. Depressa, vem cá todo mundo. Os meninos foram, né, correndo e viram a mãe tremendo. Olha, os meninos foram, menino está no plural, sujeito à oração, e viram a mãe tremendo. Eles viram aqui, né? Eles é o sujeito à oração, está oculto, mas pelo contexto da história e também pela desinência do verbo, a gente consegue identificar que é os meninos, né? Está se falando aí dos meninos. Uma lagartixa horrorosa subiu pelo meu braço e correu para a gaveta. E tem outra medonha aqui na prateleira. Pelo amor de Deus, vocês peguem esses bichos horríveis que eu não aguento nem ver. Né? Vocês peguem. Aqui nós temos o pronome de tratamento, né? Que está no plural. Então, o verbo deve concordar com ele, porque no caso é o sujeito, né? Que está sendo colocado aí nessa parte do texto. Tá bom? Então, agora, depois dessa parte do texto que a gente já falou para vocês, já mostramos para vocês como que o sujeito, a gente tem que identificar o sujeito na oração para poder a gente fazer a concordância do verbo. Nós vamos conhecer alguns casos de concordância, né? Alguns casos especiais. Vamos lá. Ó, vejam bem. A concordância verbal do verbo ser. Então, o verbo ser também é um verbo especial, porque a gente deve saber fazer a concordância dele com relação a datas, horas e distâncias. O verbo ser concorda com o numeral. Então, observe que aqui, ó, o numeral, datas tem números, certo? Horas tem números. Distância também tem números. Então, vamos ver os exemplos. Olha, é meio-dia. Começou com o verbo aqui iniciando o texto, a oração. Vejam bem. Então, concorda com dia, né? Fazendo a concordância aqui, ó. Já é 1h da tarde. 1h. Então, como é apenas 1h, então o verbo fica no singular. Já são mais de 10 horas. 10 horas, mais de 1h, o verbo fica no plural. Hoje são 4 de outubro. No caso, 4 aqui, ó, o numeral. Então, é mais de 1. Então, fica no plural o verbo. Tá? Se eu dissesse hoje é dia 1º de outubro, aí o verbo fica no singular, porque está indicando que é o primeiro dia. É o dia 1 do mês. Certo? Eram 5 quilômetros.
da mesma forma, ó, 5, né? Então são 5 unidades, logo o verbo ser vai concordar, né, com essa quantidade. Do centro de mídias ao centro são 6,7 quilômetros de distância. Então, 6,7 é o numeral, então é mais de um, né, numeral, então o verbo fica no plural, como vocês estão vendo aqui, tá? Perceberam que a concordância do verbo ser, flexionado na primeira pessoa, ele fica no singular, né? Concordando com o numeral ao qual ele se refere. Se for referente a horas e datas, aí você também presta atenção que se tiver mais de uma unidade, o verbo vai para o plural, vai flexionar e vai para o plural, certo? Muito bem. Agora nós temos uma concordância mais que especial, porque trata-se de nomes que estão no plural. Vamos ver os 2 exemplos. Temos aí, olha, o Amazonas fica longe. Perceberam? O Amazonas é o estado, né, que nós moramos. E a palavra Amazonas, a gente observa que ela está no plural. Tem um S aí no final, ó. Então, está no plural. Observando que tem o artigo aqui que está no singular, né, porque está indicando o estado, certo? Então, o que acontece? O verbo fica no singular, porque está indicando o nome do estado, certo? Então, o verbo fica no singular. Tá certo? Agora, aqui um detalhe importante, quando a gente olha para a palavra Estados Unidos. Os Estados Unidos enviaram poderoso reforço. Então, observe que essa palavra, ela está no plural e ela acompanha o artigo os, porque está acompanhando a pluralidade desse nome, certo? Então, aqui no caso, o verbo vai concordar com ele. Porque se a gente está dizendo os estados, então é mais de um, né? Então, se é mais de um, logo o verbo vai ter que concordar com ele, certo? Agora, um detalhe importante. Se a palavra Estados Unidos não tiver com o artigo os aqui antes da palavra, e o verbo fica no singular, tá? Essa é uma das regras. Se tiver só assim, ó, Estados Unidos se não tiver o artigo aqui antes da palavra, certo? Se ele tiver acompanhado do artigo os, ele fica o verbo vai ficar no singular, tá bom? Isso é uma regra, ok? Agora nós vamos para outras concordâncias verbais que cabem verbos diferentes, tá? Então, por exemplo, o verbo caber, não é? Nós temos aí, pode seguir, os verbos acontecer, caber, o verbo bastar, né? Existir, faltar, ocorrer, restar, sobrar. Esses verbos, eles farão a concordância com o sujeito ao qual eles se referem, tá? Apesar deles estarem iniciando a oração, como vocês já podem observar. Nesse caso, os verbos eles estão fora da ordem direta da oração, né? Porque geralmente na ordem direta, o sujeito inicia a oração, né? Só que aqui, por uma questão de estilo também, né, na forma de escrever, na maneira de escrever, o escritor quis colocar para frente o verbo, né? Então, aconteceram fatos incríveis, né? Porque ele quer enfatizar o verbo, o acontecimento, né? Então, aqui, ó, fatos é o sujeito da oração. Fatos incríveis aconteceram. Perceberam? Então, concorda com o sujeito que está no plural. Correto? Muito bem. Outro exemplo. Bastam poucas coisas às pessoas não ambiciosas. Então, se nós fôssemos fazer aqui
a identificação do sujeito, né? Poucas coisas, as pessoas não ambiciosas bastam. Ou poucas coisas bastam as pessoas não ambiciosas, né? Se a gente fosse colocar na ordem direta. O bastam vinha logo aqui depois do sujeito, ó. Ele ficaria bem aqui, ó. Certo? Mas como queremos iniciar com o verbo, para dar ênfase ao verbo, eu inicio a oração. Então, como o sujeito poucas coisas é o sujeito da oração, né? É o sujeito. E ele está no plural, o verbo também vai para o plural. Tá bom? Já não cabem roupas na mala? Ó, roupas na mala já não cabem. Então, roupas é o sujeito da oração. Roupas na mala. Então, está no plural, roupas. Então, coloca o verbo no plural. Cabem. Existe vida em Marte? Vida. Em Marte, existe vida? Aqui é o sujeito, ó. Está no singular, verbo no singular também. Estão faltando 2 semanas para as férias. O verbo também, olha, vai ficar no plural porque 2 semanas para as férias estão faltando. Então, observe aqui que, ó, 2 semanas é o sujeito da oração. Ocorreram fatos novos. Fatos novos ocorreram. Fatos está no plural, o verbo vai ficar também no plural. Podem ocorrer chuvas e trovoadas. Chuvas e trovoadas podem ocorrer. Então, nós temos aqui, ó, um sujeito composto. Estão observando? Chuva é um sujeito, trovoadas é o outro sujeito. Além de ser um sujeito composto, elas estão no plural. Então, o verbo vai ficar no plural. Olha, o primeiro verbo só, tá? Por quê? Porque eu tenho uma locução verbal aqui. Então, só vai flexionar o primeiro verbo, tá? Só me restam as recordações. As recordações só me restam. Então, as recordações é o sujeito da oração, o verbo fica no plural. Restam, tá? Sobraram poucas moedas. Poucas moedas sobraram. Então, sujeito da oração, moedas, está no plural, o verbo vai ficar também no plural, vai acompanhar, tá? Sujeito deslocado, como se dá a concordância verbal? Vamos lá. Sujeito deslocado, ou seja, está fora do local dele. Qual é o local do sujeito na oração direta? Ele inicia a oração, certo? Então, se ele inicia a oração, está na ordem direta. Se o verbo vier antes, significa que o sujeito está deslocado. Mas aí a gente tem que fazer a análise, né? 2 meses para acabar o semestre faltam. Então, 2 meses é o sujeito aqui, ó. Agora, se tivesse falta 1 mês, se fosse 1 mês, como é numeral, aí o verbo ficaria no singular, tá? Como é mais de 1 mês, o verbo fica no plural, porque ele vai concordar com o sujeito aí, tá? E meses também é número, né? Restam 2 pessoas para se apresentar. Então, 2 pessoas. O verbo fica no plural. Se fosse uma pessoa para se apresentar, resta. Aí teria que estar no singular, se fosse só uma pessoa, tá? Como são 2 pessoas, então o verbo fica no plural. Basta apenas 2 contratos. No caso, bastam, porque o sujeito é 2 contratos. 2 contratos bastam. Certo? Se fosse 1 contrato, o verbo ficaria no singular. Tá? Foi revelado na manhã de ontem os nomes que irão compor a presidência da empresa. Então, observe aqui, ó, foi revelado. Foi revelado o nome, né? Então, tá errado aqui, né? Porque o nome é os nomes. Os nomes é o sujeito da oração. Tá no plural? Foram revelados os nomes que irão compor a presidência da República, da empresa na manhã de ontem. Então, observe que nós temos a vírgula aqui, olha, para mostrar que os termos estão deslocados.
né? Porque na manhã de ontem ele vai lá para o final da oração, porque está, no caso, na ordem indireta aí, então é preciso colocar a vírgula, tá? Para mostrar que as partes da oração, elas estão fora do local apropriado, de acordo com a ordem direta, né, das orações, que é a oração direta é sujeito, verbo e o seu complemento, e o objeto. Então, nesses exemplos que eu mostrei para vocês, os verbos eles estão todos fora da posição. Estão iniciando a oração. E na ordem direta, ele é depois do sujeito. Então, por isso, prestar atenção, né, no sujeito, se ele está no singular, se ele está no plural, para podermos fazer a concordância correta, tá, do verbo em relação ao sujeito. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima oportunidade.